Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde. As segundas de conversa, que lá está. As segundas de conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. Hoje vamos tentar perceber se o cancro pode, de alguma forma, estar associado à infertilidade. E será que os tratamentos que são levados a cabo para o tratamento do cancro podem afetar a nossa capacidade de reprodução? E será ainda que nós conseguimos gerir, ou quem sabe, evitar isso mesmo? É o que a nossa convidada no episódio de hoje, Teresa Almeida Santos, especialista em medicina da reprodução, nos vai então ajudar a desvendar. Seja muito bem-vinda, Teresa, e muito obrigado pela sua presença nas segundas de conversa. Vou começar por fazer-lhe a pergunta que se calhar mais me suscitou curiosidade quando estava a preparar este episódio, que é frequente assistirmos a casos de infertilidade associados também eles a casos de diagnóstico de cancro? Sim, antes de mais, boa tarde. É de facto frequente, porque nós temos uma população em idade fértil que adia a gravidez cada vez mais e temos também uma incidência crescente de diagnósticos de cancro em idades jovens e, portanto, há uma tendência para haver um aumento do número de pessoas que são surpreendidas por um diagnóstico de cancro antes de terem completado ou iniciado o seu projeto reprodutivo. Uhum. E sabemos que quer o cancro, quer sobretudo alguns dos seus tratamentos, nomeadamente os tratamentos de quimioterapia e alguns de radioterapia, podem provocar uma infertilidade. E este adiar, com certeza, da gravidez também tem muito que ver com a nova abordagem que nós temos também em termos de estilos de vida, em termos de carreira, da componente profissional, certamente. Sim, claro, o adiamento da idade da gravidez decorre da evolução, enfim, a que assistimos, do facto das pessoas terem uma educação mais prolongada, de valorizarem mais a carreira, e de facto também de não terem uma estabilidade financeira muito cedo. E, portanto, hoje em dia, o primeiro filho nasce depois dos 30 anos, em média, numa altura em que a fertilidade por si só já está a diminuir e, portanto, é um problema que é importante que as pessoas conheçam para que possam prevenir essa infertilidade, Claro. que, segundo os estudos, pode causar até tanto sofrimento quanto o diagnóstico de cancro. Uau, é um dado muito, muito interessante. Aflorou, aliás, este aspecto na primeira resposta que nos deu. A infertilidade pode ser, pelo que percebi da sua explicação, provocada pelos tratamentos do cancro, mas também pelo cancro em si. É isto? Sim, se tivermos um cancro que atinge os órgãos reprodutivos, nomeadamente que atinge o testículo no homem ou que atinge o ovário ou o útero na mulher, naturalmente a própria doença é causa de infertilidade. Mas o mais frequente é serem os tratamentos da doença que têm efeitos secundários, enfim, alguns que as pessoas conhecem melhor, nomeadamente quedas de cabelo, enfim, náuseas por aí fora, mas que também a longo prazo, enfim, a curto e a médio prazo, podem causar infertilidade, que é, infelizmente, um efeito secundário menos conhecido, menos falado, Mas mas que que também é causa importante. sofrimento. E é por isso mesmo que estamos a falar dele hoje. Então, temos a infertilidade provocada pelo tratamento e a infertilidade associada ao cancro em si. Só o cancro nos órgãos reprodutivos é que pode provocar infertilidade ou existem outros cancros onde a infertilidade também costuma estar associada? É mais difícil dizer que há uma associação entre a infertilidade e outros tipos de cancro, porque não é tão direta enfim, a relação de causalidade. Claro. Mas um cancro que causa, enfim, um estado de doença avançada, Uhum. naturalmente que também cursa com uma diminuição da eficiência da reprodutiva. Nomeadamente no homem, isso é muito visível, na mulher um pouco menos. E Teresa, quando falamos de infertilidade e falando aqui de homens e mulheres, ela afeta de forma igual homens e mulheres ou conseguimos aqui eventualmente identificar um género predominante? A infertilidade é uma doença, que nós dizíamos até há pouco tempo, é uma doença do casal. Portanto, é a incapacidade de um casal heterossexual conseguir ter uma gravidez ao fim de um ano de relações sexuais desprotegidas. Esta é a definição de infertilidade enquanto doença. O que é que contribui para a infertilidade? Hoje em dia, a contribuição masculina e feminina é equivalente. Um terço dos casos são exclusivamente femininos, um terço dos casos tem uma causa masculina e no restante, um terço, há causas nos dois elementos do casal. Portanto, não há uma preponderância de género relativamente à infertilidade. Há aqui uma igualdade, está então distribuído de forma igualitária. E diga-me, quando falamos de infertilidade associada aos tratamentos que são utilizados para tratar o cancro, nós conseguimos evitar a infertilidade? Ou seja, há estratégias que podem ser utilizadas para minimizar este potencial de causar infertilidade?
Sim, e por isso é que é tão importante falar disso, porque levantar um problema, se não tivermos solução para Mais vale ele, a pena não dizermos nada, não exatamente. é? Mas de facto, nos últimos anos, tem sido possível prevenir a infertilidade associada ao tratamento da doença oncológica, Como? preservando as células reprodutivas antes do tratamento que vai ser tóxico. Portanto, antes da quimioterapia, nós podemos preservar espermatozoides, que é relativamente simples, congelando-os, que tornam depois ser utilizados caso o indivíduo fique infértil. Na mulher é um pouco mais demorado e um pouco mais complexo, mas também podemos criopreservar óvulos que poderão assegurar depois uma gravidez na sobrevivência. Mas quando falamos desta infertilidade, eu estava a ouvir agora a sua resposta e dei por mim a pensar, esta infertilidade não será reversível, ou seja, portanto a pessoa é submetida a tratamento, mas o organismo terá capacidade de algum modo de recuperar a sua capacidade reprodutiva ao longo do tempo? Isso depende muito da idade Já da sabia que me pessoa. ia dizer isso. A idade é um fator de risco que não conseguimos evitar. Portanto, depende da idade da pessoa, depende do tipo de tratamento, mas a idade é de facto um fator crucial e até depende da suscetibilidade genética das pessoas. De facto, há algumas situações, nomeadamente no homem, em que a seguir ao tratamento há uma diminuição muito acentuada da produção de espermatozoides, mesmo com ausência de produção, mas que depois com o tempo pode recuperar. Retoma. Embora não recupere para níveis normais, na maior parte das situações. Nas mulheres também há, de facto, ali uns meses após o termo da quimioterapia, em que de facto não há qualquer funcionamento ou desenvolvimento folicular, que às vezes é retomado e, portanto, há gravidezes espontâneas após o tratamento do cancro, mas nós não sabemos quem são os homens e as mulheres que vão ficar, de Claro. facto, inférteis sem recuperação. Daí que tenhamos que discutir este assunto com todos e deixar que sejam eles a E decidirem se tomar querem ou decisões. não. Claro. Exatamente. Mas vamos supor que há outra, independentemente de ser um homem ou uma mulher, a pessoa é submetida a um tratamento para o cancro. Nós depois temos tratamentos para recuperar a fertilidade, ou seja, uma vez que este quadro de cancro está, entre aspas, resolvido, que sabemos que não podemos abordar as coisas nestes termos, nós depois podemos promover a fertilidade. Não. Eh, o que os tratamentos fazem é destruir as células precursoras dos espermatozoides ou as precursoras dos óvulos, portanto, precursoras dos gametas. E se temos uma destruição das células precursoras, não é possível repovoar o Claro. testículo ou o ovário com essas células que irão dar origem aos gametas. Uhum. Portanto, se elas não são todas destruídas, manter-se-á algum potencial de fertilidade. Se forem todas destruídas, até ao momento a ciência ainda não conseguiu, enfim, promover essa Claro. recuperação da fertilidade. Talvez lá cheguemos, mas para já ainda não. Para já ainda não. Falou há pouco que algo que se pode fazer é o congelamento, então, tanto dos espermatozoides como dos óvulos previamente ao início do tratamento. Isto é algo que presumo seja sempre discutido com o doente para que ele decida se pretende ou não fazê-lo. Sim, todas as guidelines apontam para essa necessidade de discutir o risco de infertilidade e as formas de a prevenir com todos os doentes oncológicos em idade reprodutiva. Isto significa, independentemente da idade, independentemente de já terem filhos ou não, independentemente de serem crianças ou independentemente até do prognóstico. Portanto, todas as guidelines dizem isto. Deve ser discutido com todos e deve ser uma decisão do doente se quer ou não, enfim, avançar para uma técnica de Claro. preservação da fertilidade. Mas Teresa, diga-me, calculo que nem todos os hospitais tenham a capacidade de fazer isto, ou seja, não deve ser propriamente uma técnica barata a congelar as células reprodutivas. Não é muito dispendiosa, mas efetivamente só os hospitais que têm laboratórios de biologia da reprodução, nomeadamente centros de tratamento da infertilidade, é que estão capacitados para o fazer. Mas já há bastantes no nosso país, e isso foi, enfim, é algo que foi implementado ao longo dos anos, portanto, todos os hospitais maiores têm essa possibilidade, inclusive também há centros privados que já têm essa possibilidade de Mas congelar muito óvulos mais e caros. espermatozoides. Por acaso, enfim, neste momento não tenho a certeza que assim seja, mas no início os centros privados não cobravam a congelação de espermatozoides ou de óvulos aos doentes oncológicos. Associavam-se, enfim, de forma solidária Muito bem. com a congelação. Claro que depois, para a utilização mais tarde, seria com certeza diferente. Uhum. Mas no momento, enfim, da fragilidade e da necessidade,
pelo menos, enfim, os centros privados que começaram a fazer isso não cobravam a congelação. Certo. Presumo que ainda assim seja. Esperemos que sim. Conseguimos aqui fazer alguma correlação, se é que ela existe, entre o estadio em que o cancro é diagnosticado e a maior ou menor probabilidade da pessoa desenvolver infertilidade? Isto é, vou concretizar a minha ideia. Vamos supor que a pessoa é diagnosticada numa fase mais avançada, calculo que o tratamento tenha que ser algo mais agressivo. Isto pode comprometer de forma mais séria a infertilidade? Em princípio, sim, quanto mais agressivo for o tratamento para tratar o tumor, também maior é a probabilidade de ele lesar mais os órgãos reprodutivos. E daí que eu há pouco, enfim, frisei bastante que o prognóstico não deve ser impeditivo, porque às vezes nós também nos enganamos nos prognósticos, e eu tenho vários casos em que de facto se optou por não discutir, não foi comigo, mas em que o oncologista, enfim, face ao prognóstico, entendeu que a infertilidade não seria uma preocupação do paciente, ou não seria pelo menos uma prioridade, e vários anos depois o paciente estava vivo e a sofrer com a infertilidade. Portanto, isto no caso dos homens eu acho que é indesculpável, porque o procedimento é extremamente simples. Claro. No caso das mulheres, enfim, há aqui uma relação risco-benefício que é preciso pesar, mas sobretudo é preciso deixar que seja o paciente a decidir. E não sermos nós a dizer, não, neste não vale a pena ou no outro vale a pena. Nós não sabemos, enfim, qual é que é a intenção de parentalidade, quão importante é para as pessoas ter a oportunidade de preservar as suas células reprodutivas. E se me der a oportunidade, ainda lhe digo mais. Claro, por Eu favor. costumo dizer que só o facto de um oncologista falar ao seu doente oncológico jovem, estamos a falar de jovens, em preservação da fertilidade, independentemente do prognóstico, isso é benéfico para a pessoa. Dá esperança, não é? Exatamente, restaura a esperança. Portanto, é importante que isto seja discutido, que sejam referenciados para o especialista em medicina da reprodução para avaliar, de facto, se há condições, se não há condições, e que as pessoas tenham a oportunidade de decidir. Porque, primeiro, restaura a esperança. Isto não, se os médicos estão preocupados com a minha infertilidade no futuro, é porque eu tenho uma boa probabilidade de Senão não me faziam sobreviver. essa pergunta. Claro. Por outro lado, nós sabemos que pessoas que não tiveram a oportunidade de decidir porque não lhes foi dada, porque se achou que o prognóstico era demasiado mau e, portanto, isso não era um problema, e que sobreviveram há algum tempo, têm, de facto, um arrependimento grande. Portanto, dar a oportunidade às pessoas de decidir é, enfim, partilhando com elas a informação que temos, que às vezes não é muita, é de facto benéfico para elas, quer em termos de restaurar a esperança, quer em termos de evitar um arrependimento no futuro. E de algum modo coloca o doente no centro do ecossistema de saúde, não é? Ou seja, dá aqui uma capacidade de decisão que é muito interessante e que tem que ser ponderada. Claro, sobretudo porque um doente oncológico não tem muita capacidade de decidir sobre o tratamento. Enfim, não vai Pois é, decidir esse se é o nível, protocolo A, B ou C. Enfim, porque claro não que ele domina a partir dessas matérias, certo? exatamente, pode opor-se, enfim, à quimioterapia ou pode opor-se à cirurgia, mas não tem capacidade de decidir sobre os protocolos, ou a maioria das vezes não terá. Mas sobre isto tem capacidade de decidir, quero ou não quero. E temos caminhado nesse sentido, ou seja, sente que cada vez mais no momento diagnóstico existe esta conversa de atenção que há a possibilidade de fazer aqui o congelamento das células reprodutivas? Sim, sim. Felizmente, quando eu comecei a trabalhar nesta área, a maioria dos oncologistas, enfim, não conhecia esta possibilidade, não falava sobre ela, até porque o que não se conhece não se fala, não é? Portanto, e nós até investigámos porque é que os oncologistas não falavam mais. Porque não tinham tempo na consulta, porque não conheciam bem, não sabiam para onde referenciar. Hoje em dia, felizmente, enfim, a informação está difundida, aliás, enfim, a internet ajudou muito, não é? Quer os oncologistas, quer os próprios pacientes, e muitas vezes até são os pacientes a levar Colocam o o tema, tema em a cima da colocar o mesa. tema em cima da mesa. Portanto, hoje em dia, eu penso que poucos serão os pacientes em idade reprodutiva que não veem esta questão abordada antes do tratamento. Isso é frequente. Falou agora de tratamento e lembrei-me de algo que pode ser importante para quem nos está a acompanhar. Do ponto de vista de evolução científica, nós estamos a evoluir para tratamentos que provocam menos infertilidade, ou seja, que conseguem aqui detectar de forma mais cirúrgica, mais assertiva as células cancerígenas, ou ainda não estamos exatamente a caminhar nesse sentido? Ainda não estamos a caminhar nesse sentido. Nós, aqui, o objetivo é sempre tratar agressivamente o cancro, não é? E quanto mais agressivos somos e com mais moléculas novas que não estão estudadas sobre este ponto de vista, normalmente o cancro não é tratado com um fármaco, é tratado com É associações um de cocktail, fármacos. não é? Há fármacos de primeira linha e de segunda linha e, portanto, é muito difícil perceber o contributo de cada fármaco isoladamente. Mas, enfim, há investigação nesta área, está-se a tentar perceber efetivamente quais são os tratamentos menos agressivos
para eventualmente no futuro se poderem propor alternativas quando tivermos dados sólidos que a ciência nos permita de facto partilhar com os doentes. Certo. Teresa, acredito também que para quem nos está a acompanhar, e até pode ser o caso dessa mesma pessoa, e vou agora aqui fazer uma pergunta específica no caso das mulheres, vamos supor que uma senhora está a ser submetida a um tratamento contra o cancro, ela pode engravidar? Durante o tratamento? Sim. Não. Isso é absolutamente E se contraindicado. acontecer? Se acontecer, há que ponderar. Depende do tipo de tratamento, depende do cancro, aí são decisões muito difíceis. Eu já vi senhoras que engravidaram durante o tratamento e em que foi ponderado e foi permitido continuar a gravidez. Às vezes mudando um pouco o tratamento para um menos agressivo, mas isto é de facto a ponta do iceberg. Na maior parte das situações, se isso acontecer, e não deve acontecer, Certo. porque as pessoas também devem ser avisadas de que não podem engravidar e devem ser fornecidos métodos contraceptivos eficazes, porque de facto é uma decisão muito difícil, não é? Porque todos os tratamentos têm Uma possibilidade, toxicidade grande. exatamente, de lesar o feto e, portanto, é uma decisão que queremos que seja evitada. Mas do ponto de vista científico é possível a gravidez ir até ao fim. É, em algumas situações, nomeadamente em cancro da mama, já vi isso acontecer. E que pode então ter consequências para o feto. Qualquer tratamento, enfim, qualquer medicamento, a maior parte dos medicamentos, podem ter consequências para o feto. Mas, de Uhum. facto, há pessoas que, enfim, que Optam preferem por- correr os riscos. Claro, Muito poucas, atenção, muito poucas. naturalmente. Falou de algo muito interessante, que são métodos contraceptivos. Quais é que são os métodos contraceptivos mais, se me permite a expressão, usuais que as mulheres devem utilizar ou podem utilizar e que estão a ser então submetidas a um tratamento contra o cancro? Estamos a falar de pílula contraceptiva ou há aqui uma recomendação diferente? Não, isto, cada caso é um caso. Naturalmente que nas mulheres, enfim, o cancro mais frequente na mulher jovem é o cancro da mama. Portanto, nessas situações, na maior parte delas, não estará indicada uma pílula contraceptiva, terá que ser um método mecânico, um dispositivo intrauterino, enfim. Normalmente nem há grande fertilidade durante esta fase, mas devemos, naturalmente, evitar, de facto, qualquer possibilidade de gravidez. Nos outros tipos de cancro que não tenham, enfim, hormonodependência, pode ser utilizada a pílula, sim. Há bocadinho falámos do engravidar durante o tratamento, percebemos que isso não deve acontecer e que de facto devem ser tomadas medidas para que tal não aconteça, mas vamos ponderar que por um descuido isso efetivamente acontece. Nesses casos é recomendado interromper a gravidez ou, enfim, continuar com ela? Calculo que não, calculo que seja interromper pela sua explicação de há pouco. Sim, mais uma vez tem que ser avaliada a situação, a equipa multidisciplinar, ver qual é que é o cancro, o estadiamento, o tratamento e ver quais são as potenciais consequências desse tratamento no feto. Se é um tratamento que vai levar a malformações gravíssimas no feto, penso que a decisão é relativamente fácil. Certo. Se temos dúvidas, temos que as expor e partilhar com o paciente. Claro. E no caso do homem, portanto, quando um homem está a ser submetido a um tratamento, também pode ou não. Excelente pergunta. Também não deve, Também não deve. porque também não sabemos quais são as implicações dos fármacos, de todos os fármacos, na qualidade espermática e eventualmente podem causar até mutações nos espermatozoides que permitam a fecundação e o desenvolvimento embrionário, mas que depois possam dar malformações nos fetos. Portanto, tratamento de cancro é igual a contracepção eficaz. Certo, portanto, não se deve participar aqui na concepção de um Não. novo ser quando estamos então a ser submetidos a um tratamento desta natureza. Vamos então agora equacionar que foi feito o tratamento chegou até ao fim e o homem ou a mulher preservou a sua fertilidade. Quanto tempo é que devem esperar a sua expressão? Pergunta de foi $1 milhão, não é? E tenho a certeza que me vai responder. Quanto tempo é que devem esperar até de facto haver então aqui a concepção? Bom, mais uma vez depende. Essa é sempre a resposta certa. Não, a medicina felizmente ainda é uma ciência personalizada Claro e que deve sim. ser Ainda cada vez bem que mais. sim, ainda bem que E sim. não está no Google a resposta para todas as questões. Hum, de facto, há intervalos de segurança mínimos. O que eu lhe posso dizer é que após quimioterapia, independentemente do tipo de tumor, esperar sempre 6 meses. Portanto, não é só durante a quimioterapia, é esperar 6 meses. Após? Pronto. E depois depende naturalmente do tumor e do prognóstico e da avaliação que o oncologista fizer. Enfim, há situações em que são 2 anos, há situações em que são 5, depende da evolução da situação. E da idade, uma vez mais, das mulheres. Se me permitir,
por exemplo, Faz no favor. cancro da mama, é frequente haver necessidade de fazer hormonoterapia prolongada. Digo isto porque haverá algumas pessoas a ouvir-nos nesta situação. Uma hormonoterapia que era de 5 anos e que hoje em dia é muitas vezes de 10 anos. Ora, não é possível uma mulher com 35 anos, ou não é desejável, que aguarde até aos 45 para poder ter autorização para engravidar, porque está a fazer um tratamento complementar. Claro. Já nem sequer é o tratamento de quimioterapia, é um tratamento complementar. E, portanto, os oncologistas cada vez mais têm permitido que estas mulheres interrompam a sua hormonoterapia para engravidar, engravidando naturalmente num prazo relativamente curto, com a nossa ajuda, para Naturalmente. depois retomar a hormonoterapia. Retomam. Depois retomam. Portanto, é possível, de facto, aqui conjugações, graças, enfim, àquilo que sabemos hoje em dia e à evolução também da ciência. Agora, não há uma resposta para todos os Certo. casos. Isso remete-nos para outro ponto muito interessante. Vamos então supor que a mulher interrompeu a hormonoterapia, engravidou, a gravidez chegou ao fim, portanto, o bebé nasceu. Deve ou não deve amamentar quando retoma a hormonoterapia? Em princípio, não. Em princípio, Certo. não. Faz todo o sentido, porque Não é, pode de facto passar também. Aliás, passará certamente através do leite esse não fármaco. é aconselhado. E Teresa, do ponto de vista de futuro, para onde é que tendemos a evoluir? Acha que, já sei que atualmente que os fármacos não têm essa seletividade, mas acha que é possível equacionarmos um futuro onde o tratamento do cancro não afeta a infertilidade, esquecendo, claro, aqueles tipos de cancro que afetam os órgãos reprodutores? Acha que vamos conseguir diminuir a toxicidade de tal forma para as células boas, digamos assim, para quem nos está a acompanhar, que não vamos afetar a fertilidade? Eu acho que vamos conseguir direcionar as moléculas para o alvo. É por aí. Portanto, não vamos diminuir a toxicidade das moléculas, porque senão Uhum. diminuímos a eficácia delas também, mas vamos conseguir que elas só atinjam o alvo e que sejam, enfim, mobilizadas, veiculadas apenas para os tecidos que queremos destruir. Certo, vou agora dar um passo atrás porque lembrei-me de uma outra dimensão que pode ser interessante. Por exemplo, quando o oncologista decide que a forma de tratamento ou que a melhor abordagem para aquele cancro é a cirurgia, isto à partida, a menos que estejamos a falar de um órgão reprodutor, não vai afetar a fertilidade. Não, se é uma cirurgia de um órgão que não seja o ovário, ou o testículo, ou o útero, À em partida princípio está não afeta a preservada. fertilidade. E no caso da radioterapia? Depende. Se a radioterapia atingir os órgãos reprodutivos, nomeadamente se temos um tumor ósseo, por exemplo, do sacro, um osteosarcoma, porque é relativamente frequente a idade reprodutiva, e há radioterapia que vai incidir sobre os ovários ou sobre o testículo, mesmo com alguma proteção que sempre se coloca, pode de facto afetar a fertilidade. E também há formas de tentar mitigar isso. Nos ovários, por exemplo, podem tentar subir-se, pôr-se numa posição mais elevada na cavidade abdominal, ou retirar um fragmento do ovário e congelá-lo para também poder assim preservar um fragmento da exposição à radiação. Uma curiosidade agora minha, que não tem que ver com as perguntas que tínhamos aqui preparadas para este episódio, mas que me lembrei ao ouvi-la, eu calculo que muitas vezes isto tenha que ser uma abordagem em casal. Quando falamos de facto da existência de um casal, calculo que esta também tenha que ser uma decisão ponderada entre os dois. Isto acontece-lhe na sua prática clínica? Sim, a fertilidade normalmente é uma preocupação do casal, não exclusivamente, porque há pessoas com projetos, enfim, monoparentais, mas sim, é uma preocupação do casal e nem sempre é fácil, mas naturalmente, se houver um desencontro entre os dois parceiros, será o indivíduo doente a tomar a decisão, como é Naturalmente, evidente. naturalmente. Já agora deixe-me dizer que isto às vezes acontece nas crianças, mais complicado que no casal. E, portanto, aí é que Como se é que se põem faz nesses desafios, casos? aí é que se colocam desafios. Naturalmente que também há métodos, embora sejam ainda experimentais, para preservar a fertilidade das crianças, porque não produzem ainda espermatozoides nem produzem óvulos, mas é possível fazer uma biópsia do ovário, uma biópsia do testículo e guardar esse tecido para mais tarde poder ser retransplantado. Incrível, isso Isto é já uma é feito. esperança. Já assim nós fazemos em Coimbra, sim. Acho que deixou aqui também pistas muito interessantes para, em termos de futuro, aquilo que podemos esperar associado a este tipo de temática. E já viu como passou tão rápido este episódio. Já chegámos ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa. Teresa, gostava de lhe agradecer pela Foi um sua gosto. presença. Acho que conseguimos perceber que efetivamente existem determinados tipos de cancro que afetam a fertilidade, mas também os tratamentos que lhes estão associados podem condicioná-la, mas que existem estratégias para minimizar e que há aqui abordagens que nos trazem esperança e, acima de tudo, temos que perceber que a ciência está a trabalhar, está a fazer o seu papel sempre ao serviço de cada um de nós e para que possamos então viver com a melhor qualidade de vida possível. Deixe-me dizer-lhe que, e já sabe que eu recordo quase sempre
em todos os episódios a existência da linha Cancro, cujo número é, já sabe de cor, 808-255-255 e que está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Nesta linha vai encontrar um conjunto de profissionais que estão aptos, prontos e com vontade de esclarecer cada uma das suas questões, sejam referentes a si próprio ou então a alguém que esteja a acompanhar. Portanto, não fique com dúvidas, entre em contacto connosco e teremos todo o gosto em ajudá-lo, aliás. Resta-me agradecer a quem nos acompanhou ao longo deste episódio das Segundas de Conversa e recordar que temos um e-mail preparado para si, portanto, todas as questões, todas as sugestões que nos queira fazer chegar, o e-mail é 2deconversa@ligacontracancro.pt. E terminamos assim mais um episódio das Segundas de Conversa feitas para si e a pensar em si. Como terminamos este? Vamos deixar já o próximo agendado. Eu tenho já aqui uma surpresa para si, portanto, a data é o dia 28 de outubro, em que nos voltamos a encontrar, e a surpresa é o título. Vamos chamar-lhe Depois do Cancro da Mama, Desafios de Sobrevivência. Acho que vai gostar da conversa que vou ter com Emanuel Gouveia, médico oncologista no IPO de Lisboa. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.